Meus queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus, neste domingo, o 27º do tempo comum, nos fala de duas escolhas. Uma pelas coisas do Senhor e a outra pelas coisas do mundo. E estas estão contrapostas. Ou caminhamos com o Senhor, ou caminhamos com o espírito do mundo. Não tem como nos dividirmos, ser um pouco daqui e um pouco dali. Quando falamos das coisas do mundo, aqui estamos nos referindo não ao mundo bom, criado por Deus. No livro do Gênesis, nós ouvimos que depois de cada coisa que Deus criava, Ele dizia e via que tudo era muito bom. As águas, a terra, o céu, os animais, as plantas, o homem e a mulher, depois que Deus criou, Ele viu que isso tudo era bom. Quando falamos aqui das coisas do mundo, nós nos referimos àquele espírito de maldade, de rivalidade, de violência, de discórdia e desunião que muitas vezes o mundo está preenchido. Em vez de estar preenchido das coisas boas de Deus, o mundo está imerso em tantas coisas que desagradam ao Senhor, que nos ferem, que machuca, que prejudica aquilo que Deus nos prometeu, a vida e vida em abundância. Escolher pelo caminho do Senhor é afastar-se de tudo isso que é o espírito do mundo. Nós ouvimos na primeira leitura, na profecia de Isaías, o cântico da vinha de um amigo que o profeta apresenta aos seus ouvintes e também hoje a nós. Primeiro ele diz que este amigo possuía uma vinha em uma encosta fértil. E ali foram plantadas uvas da melhor espécie, escolhidas. Havia um lagar para que a uva pudesse ser amassada e produzir o vinho. Mas acontece que, apesar de todo o cuidado, da excelente qualidade da uva, esta vinha não produziu bons frutos, mas frutos selvagens. O que aconteceu para que esta vinha, esta videira, produzisse frutos selvagens? Primeiro, a mão de quem plantou tinha a melhor das intenções, a técnica, o cuidado. A terra era fértil, irrigada. A uva da melhor qualidade. O que houve para que aquele todo empreendimento desse em uvas selvagens? O profeta continua dizendo: a vinha é a casa de Israel. O povo de Deus é esta vinha que o Senhor plantou. A mão é a mão do Senhor. A terra é fértil, é a terra prometida que Deus deu aos seus filhos. O povo de Israel, cada homem e mulher, tinha em si a potência de produzir bons frutos, mas não produziu. Então o problema daquela vinha que o profeta canta, o problema da casa de Israel foi que, apesar de tudo estar propício para produzir bons frutos, o povo fez a opção de produzir maus frutos, ou de não produzir fruto nenhum. E isso desagradou ao Senhor. Isso fez com que o Senhor se decepcionasse, porque quando nós colocamos uma semente na terra, nós esperamos que ela produza fruto. Nós não plantamos uma semente na terra e deixamos, se der, Deus, se não der, tudo bem. Nós queremos que aquilo produza bom fruto. Nós cuidamos, regamos, limpamos. E assim foi que o Senhor fez com o seu povo. E apesar de todo o esforço do Senhor, o povo não quis produzir bons frutos. Agora o profeta diz: aquele que plantou a vinha, ao se decepcionar, decidiu: vou desmanchar a cerca. Esta vinha vai ser devastada, os muros derrubados, e esta vinha será pisoteada, porque ela não serve para mais nada.
O Senhor esperava frutos de justiça do povo de Israel, mas veio a injustiça. Esperava a bondade e veio a iniquidade. Semelhantemente, Jesus nos conta no Evangelho que acabamos de ouvir, que havia uma vinha. E ele conta essa parábola dizendo o seguinte: o proprietário plantou a vinha e colocou uma cerca, preparou tudo e depois viajou. E deixou sua vinha aos cuidados de arrendatários, de vinhateiros. Eles recebiam a paga pelo seu serviço e deviam produzir os frutos desta videira, a fim de que o proprietário pudesse, em tempo oportuno, colher a sua vinha. E de fato chegou o tempo oportuno. O patrão mandou ali alguns empregados para que pudessem colher os frutos devidos. Chegando lá, os vinhateiros espancaram a um, apedrejaram a outro e a um mataram. O proprietário certamente se decepcionou muito e decidiu mandar outros empregados. E os vinhateiros perversos fizeram a mesma coisa. Perseguiram, mataram, apedrejaram aqueles empregados que o Senhor tinha mandado. Na plenitude dos tempos, quando o patrão já não sabia mais o que fazer, pensou: vou mandar meu filho. Talvez a este eles respeitem, é meu filho. Ao que nós ouvimos que o Santo Evangelho de São Mateus nos contou, os vinhateiros pensaram diferente. Vamos matar o filho, porque ele é o único herdeiro. Se nós o matamos, a vinha fica para nós. E aí Jesus conclui a parábola fazendo esta pergunta aos anciãos e aos sacerdotes do povo: o que vai acontecer com estes vinhateiros perversos? O que o dono da vinha vai fazer com eles? Os sacerdotes e os anciãos disseram: vai mandar matar de modo violento aqueles que fizeram mal o seu trabalho. E Jesus diz: de fato, esta vinha vai ser arrancada deles e entregue a outros que cuidem melhor. De novo, fazendo analogia a nós e ao povo de Israel, a vinha é a casa de Israel. Estes vinhateiros perversos é o povo de Deus que tinha tudo para produzir bons frutos, mas de novo, como Isaías disse lá na primeira leitura, aqui também não produziu bom fruto. O Filho enviado é o próprio Jesus. Estamos no capítulo 21 de São Mateus, já chegando ao estágio final da missão de Jesus. E ele está vendo que mesmo ele, Filho de Deus, enviado à casa de Israel, para poder cobrar bons frutos, este estava sendo perseguido e seria morto, como de fato foi. Assassinado numa cruz, porque ele foi pedir contas dos bons frutos do povo de Deus, e este povo não produziu bom fruto. Irmãos e irmãs, a vinha foi arrancada do povo da antiga aliança, porque este povo não produziu bom fruto. E esta vinha foi entregue a nós, o povo da nova e eterna aliança, nós que somos chamados pelo batismo a sermos participantes do corpo de Cristo. A nós foi entregue a vinha do Senhor e de nós é esperado que produzamos bons frutos. A pergunta que hoje também nos cabe: estamos produzindo bons frutos para o Senhor? Nós somos dignos de receber do Senhor o cuidado da sua vinha, o cuidado das coisas dele, do Senhor? Ai de nós, se não produzirmos bons frutos. A vinha também nos será arrancada, porque a vinha, ela será entregue a bons e boas administradores. Mas que frutos são estes que nós devemos produzir? Nós ouvimos São Paulo dizer aos Filipenses, na segunda leitura, são frutos que devemos nos ocupar daquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude, de qualquer modo mereça louvor. O Senhor não está pedindo de nós algo extraordinário, fora da nossa realidade,
fora daquilo que conseguimos fazer. O Senhor está pedindo que nós produzamos bons frutos com aquilo que temos e aquilo que somos. Se aquilo que eu estou praticando, que eu estou fazendo não é do agrado do Senhor, deixarei de fazê-lo. Se aquilo que estou falando, estou dizendo por aí, não agrada a Deus, não está de acordo com estes bons frutos, devo deixar de dizê-lo. Se aquilo que estou praticando, eu só posso fazer escondido, porque não deve ser revelado à frente dos outros, deixarei de fazê-lo. Porque se tem que ser feito escondido, não presta, não é do agrado de Deus. Meus irmãos e irmãs, produzir bons frutos aqui para nós significa uma decisão, uma escolha pelas coisas do Senhor. A mão foi o Senhor que nos plantou. O terreno, a igreja, é fértil. E agora a nossa decisão, como frutos do Senhor, como esta uva, fruto da videira, produzir bons frutos que agradem a Deus. Nesse mês de outubro, nós celebramos o chamado mês missionário. E nós sabemos que pelo batismo todos nós somos missionários e missionárias do Senhor. Não é uma missão exclusiva do Santo Padre, o Papa, dos bispos, dos padres, dos religiosos, das religiosas, ou de alguns que exercem determinados serviços, ministérios pastorais na comunidade. A missão é de todos nós. Cada um de nós é chamado e chamada a colaborar com a vinha do Senhor. Não podemos terceirizar a missão, esperar que outros façam por nós, mas nós mesmos, como missionários e missionárias do Senhor, batizados e batizadas, escolhidos, nós somos missionários e levamos aos outros a mensagem do Senhor, seja pelo nosso testemunho de vida, com a prática destas e outras virtudes que acabei de citar, que São Paulo disse aos Filipenses, mas também por meio de nossa palavra, por meio do nosso esforço de conduzir cada vez mais pessoas ao caminho do Senhor. Que a nossa vida seja um eterno e perene louvor a Deus. Que todas as pessoas, ao nos encontrarem, vejam em nós seguidores e seguidoras de Jesus e sintam o desejo de assim seguir também nosso Senhor e Mestre. Frei Beraldo, conhecido de muitos de nós, ele compôs uma canção que eu acho fantástica, que gosto muito, e ela diz o seguinte: Senhor, eu quero ser tão bom que se dirá de mim, que tal então, mestre, se o servo é assim? Isto é, nossa vida, agindo com as virtudes, com as boas obras, mostram quão bom é o Senhor. E nesta prece que o Frei Beraldo canta, nos ensina que as pessoas, ao nos olharem e verem que somos pessoas de Deus, que caminham com o Senhor, vão dar graças a Deus, porque se o servo é bom, como será então o mestre? Como será nosso Deus? Muito melhor, porque é Ele que nos inspira o bom caminho. Neste 6º dia da novena de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nós somos convidados neste ano das vocações a pedir a Maria, a Virgem Mãe Aparecida, que nos dê bons pastores, pessoas que nos conduzam a Deus e aos caminhos do Senhor. Sejam estes pastores os líderes da igreja, os padres, os bispos, mas também sejamos nós. Que Maria faça de nós, homens e mulheres, que conduzam os nossos irmãos e irmãs para Deus. Primeiro nossa vida no caminho do Senhor e depois aqueles que Deus coloca ao nosso lado. Nas bodas de Caná, Maria faz um duplo movimento. O primeiro movimento é com aquele casal que ali está celebrando sua festa e falta vinho. Maria se compadece da necessidade daquele povo e ouve as preces daquele casal para que não passem vergonha em suas núpcias. E o segundo movimento é levar esta prece a seu filho Jesus, orientando aos serventes: façam tudo o que ele disser. Peçamos
neste 6º dia da novena de Nossa Senhora Aparecida. Que de fato confiemos à Virgem Mãe, a necessidade da Igreja, sobretudo esta prece do tema de hoje, que Maria nos dê cada vez mais bons pastores, que conduzam-nos a Deus e que nós sejamos também aqueles que conduzem os outros a Deus. E que Maria leve nossas preces ao Senhor, a seu Filho Jesus, a fim de que nós, fazendo o que Ele nos diz, recebamos aquilo que Ele nos prometeu, a vida eterna. Sejamos merecedores e merecedoras da administração da vinha do Senhor. Por fim, gostaria de fazer um convite a que nós rezemos pela Igreja, reunida em Roma, aliás no Vaticano, junto com o Santo Padre, os bispos e muitos leigos, leigas, religiosos e religiosas em sínodo, ouvindo os clamores do povo de Deus, abrindo os seus ouvidos, nossos ouvidos ao Espírito Santo, para que nos diga o que devemos fazer nos tempos de hoje para agradar ao Senhor, para sermos servos e servas fiéis a Deus. Rezemos pela Igreja, para que não feche seus ouvidos à voz do Espírito de Deus que sopra em nós, que nos dá sinais do nosso tempo para nos dizer como hoje nós podemos fazer a vontade do Senhor. Que esta palavra nos fortaleça, que a intercessão da Virgem Maria nos ajude, que o Senhor vos dê a paz. Amém.